E aí pessoal, tudo bem com vocês? Trazendo aqui mais um review para vocês, review do Godox V1, é um flash bem interessante aí, ó. Olha só, é um Speedlight, um dos mais conhecidos, né? Um dos mais vendidos com certeza, porque esse flashzinho aqui é bem bacana. Vou falar das vantagens e desvantagens que esse flash aqui tem, né? De acordo com minha experiência de uso, porque eu comprei esse flash, né? Eu usei ele há quase 2 anos, eu acho que eu tenho ele há quase 2 anos. Tem 2 modelos, né? Tem dois flashes desse aqui, né? Tem 2 V1 e tem também outro flash da Godox aqui, o V850 versão 3, né? Que a gente pode falar sobre um pouquinho aqui dele também, né? Apesar que não é review do outro, mas enfim. E tem o rádio X Pro 2 da Godox, então eu tenho um sistema da Godox aqui e posso dar opiniões precisas sobre isso, porque eu tenho utilizado, né? Muito em eventos, em ensaios aqui no estúdio e também diversas situações, né, rebatido de frente, enfim, fora da câmera. Então eu tenho uma certa experiência aí para falar sobre esse flash e como ele funciona na prática mesmo, no dia a dia aí de fotógrafo que trabalha de fato com fotografia, né, não apenas testando em estúdio assim, mas usando realmente na prática, né. Então, primeiramente, pessoal, eu utilizava um sistema da Yongnuo, então é um ponto de comparação aí que a gente pode ter, né? Eu utilizava o YN685 e utilizei também o YN686, que é uma versão a bateria. Então, depois desse 686, que eu já fiz o review desses 2 flashes aqui no canal, então você pode conferir, né? Depois desse último flash da Yongnuo, eu comprei o V1, né? Por conta de algumas coisinhas, né? Que eu não gostava muito no outro. Eu falei sobre isso no vídeo de por que eu troquei da Yongnuo para Godox, né? Então você pode acessar esse vídeo aí no canal. É um vídeo bem recente, inclusive. Então, eu troquei o sistema, né? E já tem vantagens aqui no sistema. Primeiramente, né? Que o sistema Godox é um só, então você compra um rádio flash desse aqui, né? E você consegue comunicar com todos os flashes da mesma geração, né? Todos os Speedlights, né? V1, V850, V1 Pro, V100, que foi lançado agora recentemente, né? Esses 2. V850, que é um flash manual, TT685, aqueles flashes aí, a pilha também. Então, é um sistema único, né? Que você vai ter ali, você vai ter apenas um rádio, por exemplo, né? E você consegue controlar tudo através desse rádio. Então, é muito bom o sistema da Godox. Primeiramente, essa questão, né, tem uma vantagem imensa. Eu falei sobre isso num vídeo, vocês podem assistir, né, que eu conto problemas que eu tive com a Yongnuo e eu não tenho esse problema com a Godox. Então é um sistema muito bom. Sobre a construção do flash aqui, ó, a gente pode falar sobre um pouquinho da construção. É um flash muito bem construído, tudo bem encaixadinho, certinho. Uma coisa aqui que tem de vantagem, né, que a gente pode falar, é sobre esse encaixe aqui. Lá embaixo, aqui embaixo, perto da sapata da câmera, para você fazer a conexão em cima de alguma câmera, eu não tenho nenhuma câmera aqui agora para fazer esse teste, mas assim, você pode só girar aqui e ele vai travar, vai fazer um barulhinho, aí você pode apertar e desconectar de novo. Eu não sei se está dando para ver que a câmera está focando no meu rosto, mas assim, você gira, ele estrala aqui, faz um barulhinho, e aí você aperta aqui nessa partezinha cinza e gira para cá, né? E você vai tirar da câmera. Então é bem melhor do que aqueles que você tem que ficar rodando aqui, aí aperta demais, aí você vai tirar, é aquela dificuldade. Esse aqui é bem melhor, né? Então para mim é mais segurança também. Então é bem prático você colocar aqui. E esse flash, pessoal, ele vai funcionar em várias câmeras aí. Câmeras DSLR da Canon, né, de outras marcas também, Nikon, Sony, enfim. É só você comprar um modelo adequado à sua câmera. Nesse caso aqui você vai perceber que ele está escrito aqui na frente V1C, ou seja, ele é um flash para Canon, né? O C significa Canon. Então tem para Nikon, N, Sony, S e outras marcas também. Então, na hora de você comprar, veja se está comprando um modelo correto para a sua câmera, né? E o que acontece? Esse aqui, que é para Canon, né, vai funcionar praticamente em todas as DSLRs da Canon e em câmeras mirrorless também, vai funcionar perfeitamente. Só que acontece, tem alguns modelos de câmeras DSLRs que você vai ter alguns problemas, né? E mirrorless também, né? Tem a T100 não, a T7, se não me engano, ela não tem uns pininhos lá que prejudica a questão do ETTL. Tem também a SL3, que eu já vi reclamações sobre isso, né? Já vi que a Godox tentou lançar atualizações, eu não sei se resolveu, mas tenha cuidado se você tem uma T7 e uma SL3. E também na Canon R50, né? Uma mirrorless, a R50 ela não tem essa sapatinha convencional que conecta aqui, ela é diferente, né? Então não vai funcionar diretamente na R50, você precisa de comprar um adaptador da própria Canon, que converte aquela sapata lá multifuncional para essa daqui
para essa daqui que é um pouco mais antiga. Então, é importante ressaltar essas 3 câmeras aí, pelo menos, que eu sei que não funcionam. O restante funciona muito bem. Então, vamos lá falar sobre um pouquinho do flash. Ele é um flash a bateria, né? Eu vou ver aqui nas minhas anotações. É uma bateria de 7,2 volts, 2.600 mAh, né? Então, a bateria aqui tem uma duração bacana, que dá para você tirar, de acordo com as especificações, até 480 fotos em carga máxima, né? Em 1 para 1. Então é muita coisa. 480 fotos em carga máxima é muita coisa, é muito mais do que as pilhas conseguem entregar. Então você vai ter uma bateria muito potente, né? Primeiramente, que a gente dificilmente usa 1 para 1, porque a gente vai usar sempre potências menores e cargas, na verdade. A potência é sempre a mesma, mas enfim, cargas menores. Então a gente sempre vai usar cargas menores, então a gente vai tirar 1.000, 2.000 ou mais fotos, né? 1.000 fotos você faz em 1 para 2, né? Então é impressionante. A bateria desse aqui tem uma duração absurda. Já fotografei casamentos e a bateria voltou quase que cheia praticamente. Então você consegue fazer, sei lá, uns 2 eventos com uma bateria só tranquilamente. Apesar que eu não faço esse tipo de coisa, né? Quando a gente chega em casa é bom recarregar por via das dúvidas, né? Para não ter nenhum problema. Mas a questão da bateria, ela aguenta sim fazer uns 2 eventos tranquilo. Só teve uma situação que eu fotografei, uma formatura, que eu usei uma carga muito alta, TTL e tal, e o teto era muito alto para você rebater. Então, por conta desse motivo, eu tive alguns probleminhas, né? Eu tive um problema que a bateria estava quase acabando no finalzinho. Acabei que não precisei, assim, de outra bateria. Eu acredito que não precisava. Eu troquei, né, com medo dela acabar, né, para fazer algumas fotos no final dessa formatura que eu fiz. Uma formatura bem demorada, mais de 4 horas aí de duração, com muitas fotos. Fiz mais de 3.000 fotos e usei ETTL, mas o ETTL estava muito lento, o flash teve alguns probleminhas de superaquecimento, inclusive foi a única situação de superaquecimento que eu já passei com esse flash aqui. Eu nunca passei por superaquecimento, mas nessa situação eu estava rebatendo um teto. Eu estava era uma formatura num ginásio poliesportivo, então o teto era muito alto, né? Então eu estava rebatendo. Eu estava usando o ETTL inicialmente, como o ETTL não estava dando conta, eu coloquei no manual para ficar um pouco mais tranquila a questão da reciclagem, né? Então, nessa situação aí, uma situação muito, assim, a maioria das pessoas não usaria o flash rebatido. Eu utilizei, que eu sou teimoso, né? Mas, enfim, eu acabei utilizando, mas a maioria das pessoas não utilizaria, porque o teto era muito alto, não é interessante fazer esse tipo de coisa, né? Mas, assim, utilizei, funcionou até, né? Ficou um pouco lento o flash por conta da reciclagem, mas estava utilizando ali por volta, né? Traduzindo isso aí em carga manual, que eu também utilizei o modo manual depois, por volta de 1/8, 1/4, mais ou menos. Tirei 3.000 fotos nesse evento aí e o flash estava aguentando assim, então tá muito bacana, né? Um flash que aguenta muita coisa. Tive esse probleminha de superaquecimento nessa única situação aí de formatura que eu fotografei, mas assim, porque eu tirei muitas fotos, né? Eu tirei 3.000 fotos nesse primeiro evento aí de formatura do ano passado que eu fiz. Então 3.000 fotos com flash nessas cargas tão altas é muita coisa e isso fez com que ele ficasse superaquecendo, troquei por outro flash na hora, né? Peguei outro V1, utilizei, aí quando superaquecia eu trocava por outro. Então foi a única situação que eu passei. Inclusive, eu já vi alguns relatos de superaquecimento desse flash. Lembrando, pessoal, em uma situação específica que eu tive superaquecimento, eu nunca mais tive. Em casamentos, fotografando em igrejas, nunca tive esse problema. Então, pessoal, isso aconteceu porque eu utilizei uma carga muito forte. Então, eu utilizei por volta de 1/4, 1/8, né? Então, por essas questões, o flash superaqueceu. Então, foi uma situação específica, dificilmente vai acontecer com você, é quase impossível de acontecer, mas como eu exagerei bastante, então aconteceu comigo. Então, eu estou relatando aqui para vocês saberem que isso pode acontecer, mas significa que o flash dificilmente vai passar por esse tipo de situação, né? Dificilmente. Nessa situação aí, tem outros flashes que são mais adequados. Por exemplo, o Godox V100, que foi lançado agora recentemente, ele tem algumas aberturas aqui na lateral, para evitar superaquecimento e tal, e ele é 100 watts de potência, né? Esse aqui, se não me engano, ou é 76 ou 86, eu não me lembro o número exato, acho que é 76, uma coisa assim. Tem o AD100 e o AD200, que seriam flashes mais ideais para essa situação. Acredito que o AD200 seria o flash perfeito para essa situação aí específica. O ideal para mim, nessa situação, era usar o flash direto. Mas enfim, estou contando aqui uma experiência para vocês que aconteceu. Mas assim, pessoal, nunca tive problema em nenhum casamento, nenhum problema de superaquecimento, nenhum problema aí com reciclagem e tal, porque ele tem uma reciclagem de 1,5 segundos, né? 1,5 segundos. Então, é uma reciclagem muito rápida. Os flashes a pilha costumam ter por volta de 3 segundos ali, muitas vezes, às vezes um pouco menos, um pouco mais. Mas enfim, esse aqui já é bem melhor. Então, é uma vantagem imensa um flash a bateria. Eu gosto muito desse flash.
Agora, sobre algumas coisas que ele tem uma luzinha aqui de auxílio de foco, né, que aparece, só funciona em câmeras DSLRs, não vai funcionar em mirrorless, essa luzinha aqui. Infravermelho vai funcionar quando você estiver utilizando o viewfinder, né, então isso vai ajudar você, se você deixar ativado, né, vai ajudar você a focar e salva demais, pessoal. Já utilizei quando tinha 70D em outros flashes, né, já utilizei, era muito bom. Hoje que eu tenho aqui no RP não funciona, porque mirrorless, isso aqui não funciona, não adianta nada. Então, aí que tem outra solução. Esse flash aqui, se eu ligar ele aqui agora, vai fazer um barulhinho. Deixa eu configurar aqui, ó. Eu tenho a luz de modelagem, que pode servir para auxiliar essa questão de foco, né? E também vai servir para outras coisas, né? Que é luz de modelagem, serve para você ver onde que a luz está sendo projetada. Olha só, a luz de modelagem. É bem bacana, você configura aqui até 10, né? De 0 a 10, então você tem um controle de potência, né? Você tem um controle de intensidade, vamos dizer assim, da luz de modelagem. Só que a luz de modelagem que fica aqui na frente é bem fraquinha. E aí já começam os problemas. Vamos falar sobre os problemas aqui. Eu acho que essa luz de modelagem aqui não faz muito sentido. Primeiramente, eu achei que era interessante porque está diretamente no flash, né? Então, quando você estiver utilizando num softbox, por exemplo, da Triopo que eu tenho aqui, então você pode colocar ele virado para a pessoa, né? Dentro do softbox. Inclusive, estou utilizando ele aqui agora. Você coloca e a luz de modelagem vai mostrar ali onde que está sendo projetada a luz, né? E vai auxiliar também no foco quando o ambiente está escuro. Mas na prática é um problema porque essa luz é muito fraquinha e num difusor, né, qualquer difusor praticamente vai anular essa luz, vai deixar ela bem fraquinha, não vai funcionar para quase nada. Então, ela não serve muito. Aí, qual a situação que eu acho que a luz de modelagem funciona? É você fotografando casamento. Tá numa situação muito escura, não tem o que fazer, então você ativa. Mas aí que está o problema, né? Em casamento, eu acho que a única função aqui da luz de modelagem só funciona em casamento, porque no estúdio eu acho que é muito fraca, não compensa utilizar. A não ser que você está utilizando flash direto, né? Fora isso, não compensa. Então, em casamentos pode fazer sentido você estar fazendo, por exemplo, a entrada da noiva, enfim, alguma situação ali, balada na festa, enfim, você está fotografando alguma situação bem escura e aí você utiliza essa luz aqui para auxiliar no foco, né? Então pode ser útil. Mas qual é o problema da luz de modelagem ficar aqui na frente? É porque você não pode utilizar o flash rebatido. Então, se você estiver numa igreja e você precisar utilizar o flash rebatido para cima, né, a luz de modelagem não serve para nada. Aí que eu acho interessante fazer que nem fizeram no V860, né, que colocaram a luz de modelagem aqui na frente. Faz muito mais sentido a luz de modelagem aqui, a minha opinião, para esse tipo de situação. Porque se você utiliza o flash direto, a luz vai estar aqui funcionando perfeitamente. Se você utiliza rebatido, vai estar aqui também da mesma forma. Então, é bem melhor a luz de modelagem ficar aqui na frente, na minha opinião, né, do que aqui em cima do flash. Aqui só seria mais útil em estúdio, né? Você coloca um modificador, aí a outra luz de modelagem no V860, ela acaba sendo tapada, né? Quando você coloca em algum modificador. Então, é um problema da V860. Mas, assim, considerando que as duas são fraquinhas e praticamente não servem para o estúdio, então eu acho que o outro acaba ganhando nesse aspecto aqui. Outra desvantagem, nós vamos falar de desvantagem agora do V1. Outra desvantagem é que o zoom dele, vamos falar sobre o zoom, né? O zoom dele é de 28 a 105 milímetros, né? Então, se você deixar no automático, ele vai calcular de acordo com sua lente de zoom, ou então a lente fixa, enfim. Agora, se você deixar ele no manual, né, você vai controlar desde 28 até 105 milímetros. Então, o que acontece, né? E se for no automático também vai ser da mesma forma. Então, o que acontece? 28 milímetros não é aberto bastante, às vezes, para a gente fazer alguma iluminação, utilizando flash direto, por exemplo, né? Estou utilizando flash direto fora da câmera ou em cima da câmera. Em cima da câmera, normalmente a luz fica chapada, não fica tão legal. Aí você coloca fora da câmera, né, algum tripé, né, com algum assistente, e aí você utiliza flash direto. 28 milímetros para iluminar grupos de pessoas, né, grandes, assim, é um problema. E eu gostaria que eu tivesse 20 ou 24 milímetros aí, que ajudaria, como tem outros flashes aqui. Vou pegar aqui o V850, vamos ver o zoom dele aqui. O V850, ele tem desde o 20 até 200, então é um zoom muito maior, né? O 200mm vai aproximar bastante ali, né? Vai focar a luz, vai deixar bem centralizadinho, né? Então vai ser um pouco melhor nesse aspecto aqui. Esse aqui, ele por ser a cabeça redonda aqui, eu acredito que seja isso a limitação, né? Você não consegue esse zoom tão amplo. E esse aqui tem uma vantagem mais ainda, gente, esse V850, que ao utilizar esse acessório aqui, esse zoom fica mais ou menos uns 14 milímetros, né?
Então, por mais que aqui não vai aparecer essa informação, mas eu já vi em outros flashes que normalmente fica 14 milímetros quando você utiliza esse acessório aqui. Isso é muito bom, pessoal, porque quando você está fotografando assim, um grupo de pessoas muito grandes, está utilizando flash diretamente para as pessoas, né? É bom. Acredito também que nos difusores, nos softbox, sombrinhas, o fato de você usar dessa forma aqui, ó, principalmente softbox, né, vai espalhar mais a luz e vai talvez mudar um pouquinho, né, deixar a luz um pouco mais difusa do que nesse aqui. Eu ainda não tenho uma prova real se isso faz uma diferença grande, né? Eu vou testar depois e vou ver de fato se faz diferença esses 28 milímetros para esse 14 milímetros, talvez, né, dentro de um rebatedor. Eu já usei dentro de um softbox, né? Já utilizei aqui no meu softbox, mas assim, não deu para notar essa diferença fotografando no dia a dia. Mas eu vou fazer um teste mais preciso depois e ver se faz diferença. Enfim, pessoal, isso aqui tem uma desvantagem, essa questão do zoom, mas funciona. Na maioria das situações funciona. Você vai utilizar em algum modificador, não vai mudar nada praticamente, né? Então, pelo menos não foi visível para mim ainda esse tipo de mudança. Você vai utilizar na maioria das situações em casamento, rebatendo, ou então diretamente. Na maioria das situações não vai mudar nada na sua vida, mas tem alguma situação que você queira usar ele diretamente, né? Apenas um flash só, por exemplo. E aí você vai iluminar um grupo de pessoas muito grande, esse flash aqui não vai ficar legal. Inclusive já utilizei com a 16 milímetros, nossa, é terrível, porque a 16 é muito aberta e esse flash aqui é uma luz mais centralizada, né? Então é difícil de fazer esse tipo de configuração. A solução é deixar ele bem mais para trás do que eu, né? Deixando o tripé consistente bem mais atrás e eu chego mais perto. Mas aí eu vou ter um problema que eu posso aparecer na frente da luz e criar sombra. Enfim, é um probleminha que tem aqui. Eu gostaria que fosse um pouco mais aberto. Mas assim, pessoal, na vida real, poucas situações. É só você utilizar 2 flashes, um de cada lado, faz uma luz, fica até melhor ainda. Então, não é problema assim nessa questão, né? Acredito que não é um problema grave. Então, pessoal, sobre o ângulo de rotação aqui da cabeça do flash, olha só, para frente, né? Normal. Você pode girar para trás até aqui para trás, dessa forma, né? Você pode girar ele aqui novamente, aí você não gira mais, né? Ele não gira mais. E para esse outro lado, até aqui, quase que 100% para trás. Vou mostrar para vocês aqui. Quase que 100%. E aí, volta aqui para frente de novo. Você joga aquilo para trás. A maioria dos flashes, eles são retinhos assim, só que esse aqui você consegue jogar para trás. Um ângulo de 7 graus para trás aqui, ó. Deixa eu ver se a câmera vai focar. Então, é bem bacana para você fazer o flash rebatido sem precisar girar o flash todinho para trás e fazer esse esquema aqui. Então, você pode jogar apenas aqui para trás, aí você inclina para o lado que você quer. Olha que bacana. Então, muito útil, pessoal, essa questão aqui. Eu gosto muito de utilizar assim. Muitas vezes funciona, né? Aí, quando você quer rebater muito para trás, aí você vai ter que girar mesmo. E aí, é tranquilo, né? Então, ele gira de uma forma assim, tranquila, né? Suave, não é... Tem uns cliquezinhos aqui, né? É suave, não é muito forte, né? Você não precisa exercer muita força para fazer esse giro, né? Então, é perfeito para mim, não tem o que questionar sobre reclamar aqui, não. Sobre precisão de luz, vamos falar uma coisa aqui bem interessante, que é o seguinte, eu utilizava Yongnuo, isso foi N686, né? Era o flash que eu utilizava, e eu tive alguns problemas com ele em algumas situações, em alguns casamentos, né? O que acontece? Às vezes eu fotografava a entrada de uma noiva, por exemplo, né? Fotografava ali, tirava várias fotos. Do nada vinha uma foto muito estourada no ETTL, né? Então eu estava utilizando a configuração ali normal, né? Que eu costumo configurar. E do nada vinha uma foto muito estourada. Não era por erro de configuração. Tanto que a foto seguinte, na mesma condição, né? Ela estava na potência, na carga certinha, né? E a foto anterior também. Mas aquela foto específica, ela saía estourada e não tinha como recuperar. É muito estourada, tipo 3 pontos de exposição mais alto, né? Do nada acontecia isso, ou tinha algumas fotos também que não disparava e não parecia ser um problema de reciclagem. Então eu tive alguns probleminhas assim, era bem raro de acontecer, mas acontecia, né? Assim, bem raro, que eu falo assim, não era com a frequência absurda, mas acontecia com uma frequência menor ali, mas acontecia durante o casamento. Então foi um dos motivos, essa imprecisão que tinha nesse flash, de eu trocar aqui para esse aqui. Percebi também que a luz em relação ao outro era um pouquinho mais quente, né? Porque o outro flash, ele tinha uma luz um pouquinho mais fria, talvez um pouco imprecisa. Esse aqui tem uma precisão bacana, né? Ou seja, toda vez que você fotografa, o flash pode ter uma pequena variação de temperatura e de exposição. Mesmo você setando ali no manual, enfim, ele pode ter uma pequena variaçãozinha. E a variação desse flash aqui é bem pequena, é bem aceitável, assim,
É poucas vezes que você vai perceber essa diferença. Às vezes eu percebo, editando algumas fotos, percebo que uma foto está levemente mais quente do que a outra, mas assim, todo flash tem esse probleminha, né? Aí tem uns flashes mais tops que vai ter um modo de estabilidade, de cor, enfim, vai ter uma precisão ainda maior do que esses aqui. Mas assim, esse aqui é bem bacana, funciona melhor que o Yongnuo, né? Pelo menos nos meus testes. Então, pessoal, esse flash aqui é muito bacana. E qual a vantagem de ter a cabeça do flash redonda aqui em relação à quadrada? A retangular, na verdade. É porque a luz é mais suave, né? Inclusive foi um dos motivos que fez eu comprar esse flash. Então, quando você coloca algum tipo de gel aqui colorido, por exemplo, para fazer uma projeção no fundo, a luz que é projetada é bem suave. Nesses daqui é mais complicado fazer, né? Para você iluminar o fundo diretamente, né? Você quer deixar um fundo branco, aí você coloca flashes direcionados ao fundo. Com um flash desse aqui, a luz é melhor do que com outro flash, né? Porque é uma luz mais arredondada, né? Não tem aquele formato retangular que fica no outro, né? Que pode ficar dependendo da carga que você usa. Então, esse aqui é uma luz mais suave para essas situações, né? Então, é uma luz que sempre vai projetar melhor do que os flashes retangulares. Agora, a questão se isso é muito importante, eu acho que a maioria das situações, né? Dentro de um difusor não vai fazer diferença nenhuma, positiva, né? Não vai fazer diferença nenhuma. Durante casamento rebatido não vai fazer diferença nenhuma, essa questão. Então, há poucas situações que de fato vai fazer diferença, mas quando você precisar, para essas situações que eu falei, né? Normalmente a luz projetada no fundo, esse aqui é melhor. Então, essa é a vantagem, né? Inclusive, às vezes eu utilizo dessa forma aqui, né? Eu utilizo esse flash aqui com a gelatina, ao invés de utilizar um flash desse aqui, apesar que eu tenho para os dois, né? Mas eu utilizo com esse aqui porque a projeção dele é melhor. Então, essas situações aí, pessoal, que esse flash aqui acaba sendo diferencial. Então, pessoal, para concluir aqui, a gente vai ver que é um flash bacana, é um flash a bateria, a construção é boa, os botões, uma coisa que tinha nos Yongnuos, nossa Deus, que era bem ruim aqui os botões do Yongnuo, assim, eu achava um pouquinho, a qualidade um pouco ruim, principalmente esse dial aqui, giratório, porque era difícil, no primeiro, era muito difícil você girar, ele era muito grudado aqui, eu não conseguia girar ele com facilidade, então era péssimo esse dialzinho aqui da frente, vamos ver se a câmera foca, né? E no 686 da Yongnuo, ele era muito solto, então era o oposto do primeiro, né? Era muito solto e acabava aqui mudando com muita facilidade. Esse aqui é um dial melhor, então foi um dos melhores que eu já utilizei até hoje. Então funciona muito bem, é fácil de configurar, né? Flash, eu vou fazer um vídeo sobre as configurações desse flash depois, é fácil de configurar, fácil de utilizar, então não tem muito segredo não. Esse encaixezinho aqui, ó, esse cliquezinho aqui que dá, ele é muito bacana, que você tem aqui embaixo, né? É bem melhor do que aqueles... Esse aqui, ó, vou mostrar, comparar aqui, ó. Esse aqui é de você girar, ó, olha só. Você tem que girar aqui não sei quantas vezes para você conseguir encaixar na sapata. Ele é bem chato, às vezes fica agarrado na sapata ali do tripé, enfim. E aí você vai ter uma dificuldade grande para tirar. Esse aqui não, é muito prático. Isso aqui salva de imagem, tá? É muito prático. O fato de ter uma cabeça redonda pode ser bastante útil, né? Tem muitos acessórios que você pode comprar. A desvantagem é que eles não são muito baratos, né? Mas tem, né? É a vantagem que tem. Você pode comprar aí no AliExpress da vida, ou então no Mercado Livre, enfim. Aí você pode comprar e encaixar aqui, né? Tem géis de cor, tem acessórios também que você vai espalhar a luz, né? Que nem esse daqui, né? Acessórios que você espalha a luz. Tem acessório também que é aquele redondinho que vai fazer espalhar também a luz, né? Tem aquele rebatedorzinho, tem vários acessórios que você pode colocar aqui, né? E são magnéticos, isso é bem interessante. Porém, eles são um pouquinho caros e você vai ter que comprar. Diferentemente de um flash convencional, você já tem aqui pelo menos dois, né, deles. Então, mas isso aí é uma vantagem, pessoal. Tem as vantagens e desvantagens, você tem que saber qual é a utilidade. Se você quer um flash agora, você está começando e você quer um flash TTL para você utilizar em eventos, eu acho que o flash mais recomendado talvez seja o V860. Porque se a diferença de preço for considerável, né, se for uma diferença de preço grande, o outro vai ser mais vantajoso. Porque isso aqui, o fato da cabeça ser redonda não vai fazer tanta vantagem, não vai trazer tanta vantagem para você. Não vai mudar muita coisa, né? Eu acho interessante você comprar ele como um segundo flash futuramente. Ou então você tem grana, quer comprar um flash bom? Compra esse aqui, ó. Não tem erro não. Qualquer um dos dois funciona muito bem. Esse aqui tem essas vantagens, né, da projeção de luz no fundo, né? O outro tem a vantagem que já vem esses dois acessóriozinhos aqui e também a luz de modelagem é aqui embaixo. É o que auxilia aí mais, na minha opinião, para você fotografar eventos com flash abatido, se você precisar utilizar. Eu nunca precisei, mas se você precisar, né, o outro vai ser mais interessante.
Mas enfim, pessoal, esse é um flash super recomendado, não tenho o que falar contra. É o flash, primeiro flash assim, que eu gostei muito de usar. Eu utilizei, gostei muito do sistema da Godox. Tô ligando o flash aqui à toa do nada. Gostei muito de utilizar a Godox. Utilizo aqui um X Pro 2 para disparar ele fora. Ele tem a possibilidade, é importante falar isso, esqueci de falar. Ele tem a possibilidade de controlar outros flashes, né, com ele aqui em cima da câmera. Você controla um flash fora da câmera, né? Um flash ou mais, né? Você consegue controlar vários flashes fora da câmera com esse aqui em cima. E ele tem a possibilidade também de ser controlado por outro flash, assim como ele, né, que tem a mesma capacidade, ou de um rádio flash, por exemplo. Você pode colocar um rádio flash ou um flash em cima da câmera, que tem essa função master, né, e você consegue controlar esse flash aqui fora da câmera. E isso é muito útil, você não precisa de colocar rádio flash aqui embaixo, pelo amor de Deus, gente. Rádio flash é terrível utilizar rádio flash aqui. Primeira coisa, fica balançando aqui, ó, o rádio flash aqui embaixo, né? E outra coisa, você tem que comprar pilhas para esse rádio flash. Então, esse aqui já tem um rádio embutido, tanto master quanto slave, né? Ou seja, quanto o controlador, quanto também o receptor do sinal. Então, é um flash muito bacana, recomendo para vocês aí. Ele é um pouco caro mesmo, é um pouco caro, mas já tem a bateria inclusa, né? Você não precisa comprar pilhas. Pilhas é horrível de utilizar, na minha opinião. Eu odeio utilizar pilhas, porque escorrega da sua mão muito fácil, elas, o ciclo, né, a vida útil delas muitas vezes não é muito bom. As boas são muito caras, né? E você tem que comprar mais de um kit, porque não tem a mesma autonomia dessa daqui. Então, a bateria de lítio é sempre melhor do que pilhas, né? Não tem nem comparação. Então, na minha opinião, tá 100% recomendado esse flash para vocês. Beleza, pessoal? Você gostou desse vídeo? Deixe seu like, se inscreve no canal. Até a próxima. Fui!